Thalito News, 24 horas no ar. Thalito News, 24 horas no ar. Boa noite, Guarulhos. Estamos no ar mais uma vez com o nosso programa Guarulhos de ontem e de hoje, pela TV Thalito News, Nelsinho Leite na direção. E hoje, trazendo aqui mais uma pessoa ilustre da cidade, um grande amigo, um homem ligado à arte da música, meu amigo Américo Testai. Américo, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Américo, eu primeiramente queria agradecer a sua presença e ter aceitado o nosso convite e dizer para você que a função aqui e o objetivo do nosso programa é contar um pouco da história da sua trajetória de vida e também, através da sua trajetória de vida, contar um pouco da cidade de Guarulhos, do ontem e de hoje. Bem, eu nasci na Várzea do Palácio no dia 7 de setembro de 1933. Depois minha família mudou para o centro de Guarulhos, onde moramos na rua São Vicente de Paula, número 43. Eu conheço Guarulhos desde então, 1933. Nelson, você quer que eu fale um pouquinho da banda? Pera um pouquinho. Eu queria saber então, você veio da Várzea do Palácio. Você é nascido na cidade de Guarulhos? Nascido na cidade de Guarulhos, onde hoje passa Ailton Senna. Ah, maravilha. E os seus pais? Quem são seus pais? Meus pais, Reinaldo Testai, e minha mãe, descendente dos índios Guarumimis, que habitavam as margens do rio Tietê, que vieram dos Guaianazes, lá do alto de Mogi das Cruzes. Que maravilha, rapaz. Puxa vida, então sua mãe era índia. Como era o nome dela? Elvira Testai. Elvira Testai. Muito bem. E o casal teve quantos filhos? A sua irmandade? Quem são a sua irmandade? Seis. O nome dele? Luiz Testai, o mais velho. Guilmar Testai. Norival Testai. César Testai. Maria Testai. E eu, Américo Testai. Ah, então você é o caçulinha? O caçula. Ah, que bom, maravilha. E como caçulinha, como é que foi a sua infância? A minha infância, Nelson, foi... depois viemos da rua São Vicente de Paula para a rua Dom Pedro II, onde nós moramos por mais de 20 anos, cujo número era 167. Era pegado a primeira Câmara Municipal que foi instalada em Guarulhos. Nós éramos vizinhos. Depois mudou da Câmara para uma padaria que se chamava Padaria Tupã, que era da família Tomás, existente e vive em Guarulhos até hoje. Sim. Américo, me fala um pouco também da sua adolescência, dos seus estudos. Como é que era? Eu estudei, primeiramente, o meu primeiro ano foi no Calipau, onde quem tomava conta era um senhor chamado Seu Gabriel, cuja professora era a Dona Zenaide, quando eu morava na São Vicente de Paula. Então nós íamos tomar aula nesse calipeiro, onde tinha uma escolinha, onde filhos dos oleiros frequentavam. Maravilha. Agora você tocou num ponto que eu acho que é curioso você falar. Quer dizer que os seus pais também trabalhavam e tinham olaria, é isso? Perfeitamente, eu tenho até uma relação dos oleiros lá. Ah, maravilha. E quem eram os oleiros mais famosos na época, além da sua família? Pelo amor de Deus. Que viviam e sobreviviam da olaria? Eram muitos. Se você me der permissão, eu já os mencionarei. João de Ré, pai do Antônio de Ré, que foi muito... Sim, foi vereador.
Carmo Romano, Zeca Cercone, Priorelli, família Risse, João Rossi, Perella, Fantasini, Testai, chegou. Núncio, Chinim, Del Busso, Puxa vida. Francanella, João Romano, família Minhella. Minhella, que maravilha. Tudo gente que eu tenho amizade com a maioria de pessoas dessas famílias aí. Muito bem lembrado, viu? Muito bacana essa relação aí. E agora vem cá, e como é que era a vida nessa época de oleiro? Era uma vida muito difícil, Guarulhos ainda estava em desenvolvimento. Como é que era dentro da sua infância e da sua adolescência, a visão que você tinha da cidade, quais as dificuldades, o transporte, como é que era? Falando ainda sobre os oleiros, quem transportava os tijolos que os oleiros fabricavam na época eram aqueles batelões, a maioria conduzida por portugueses que desciam o rio Tietê carregados de areia, pedregulho e tijolos. Puxa vida, então era fluvial? Fluvial. Inclusive me falaram que na Catedral da Sé tem tijolos que foram construídos pela família Testai. Olha que coisa linda, maravilhosa. Agora, e o transporte terrestre, como é que era? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Na sua época, como é que funcionava? Pelo amor de Deus. Você que morava uma época na Várzea do Palácio, depois veio para o centro de Guarulhos. Me lembro de um caso, meu irmão mais velho, tinha o apelido de Bimbo, tinha um jipe, e o jipe encrencou na rua Dom Pedro II, onde o Caetano de Andréa tinha um sobrado. Sim, eu já ouvi falar desse sobrado. Foi destruído já, né? Foi destruído. Então o jipe encrencou e paralisaram os caminhões que transportavam lenha, tijolos, areia e pedregulho. Foi um transtorno, Nelson. Então a Dom Pedro ainda era de terra? Era estreita, tanto que o prefeito Pompeu, que estava sempre em casa, falando com meu pai, que meu pai tocava acordeão. Sim. Então ele ouvia umas valsas lá do Zequinha de Abreu e tal. Então ele chegou a falar para o meu pai: senhor Reinaldo, eu abro essa rua Dom Pedro II, nem que for para ter problemas com famílias tradicionais, mas eu vou abrir essa rua Dom Pedro II. E abriu. Escuta, vamos voltar a falar um pouquinho da sua infância e da adolescência em Guarulhos. Bom, como é que era a sua infância? Seus amigos, as brincadeiras que vocês... Ou você também já era um menino que já desde cedo começou a trabalhar não, Nelson, teve pouca... Eu tive minha infância também, como outros tiveram, brincando mesmo como garotinho. Sim. Nós jogávamos bolinha em frente à matriz. E nos fundos da matriz, ao lado do colégio, tinha o colégio que era o colégio das freiras, tinha um jardim onde nós brincávamos ali. Sim. Então era eu, Miguel Parente, gente boa, Lucinho, advogado hoje, Lúcio, Totó, da família Balzani. Sim. Robertinho, filho do Alfredo, que era mecânico, que inclusive foi o mecânico que, junto com Dona Kitty de Vila Galvão, que veio para não foi concurso, foi uma corrida do Rio de Janeiro para São Paulo. O Alfredo, mecânico, estava junto com ela, a Dona Kitty, que só vinha a cavalo de Vila Galvão para cá. Interessante.
E a sua adolescência, a escola, como é que Bem, minha escola foi fazer o 2º ano com Dona Benedita, terceiro ano com Dona Nilza e o 4º ano com Dona Brasília, no Capistrano de Abreu. Ah, grande Capistrano. Então lá nós fizemos até o 4º ano. Primeira coisa em comum que eu tenho com você, porque eu também estudei lá no Capistrano de Abreu. Não tínhamos condições de fazer o ginásio, porquanto não existia ginásio em Guarulhos. Sim. Então eu fui para Penha, Sim. Conversei com o professor Francisco Salve, que tinha uma escola na Penha, e disse: professor, eu preciso fazer o ginásio. Ele disse: então venha para cá, Américo, venha conosco. E com o professor Francisco Salve, eu fiz até o 2º clássico. Que maravilha. Estudando na Penha. Na Penha. E como é que era o transporte para você chegar até lá? Pelo amor de Deus, Nelson. Vou lhe dizer francamente, teve vezes que nós tínhamos colegas também em Guarulhos que íamos estudar junto na Penha, que vínhamos a pé. Puxa. Ou então nós vínhamos até a Ponte Grande, que era de madeira. Sim. E às vezes nós tínhamos que fazer transporte, porque não passavam mais os ônibus. Eram 2 amarelinhos que tinha, o carro 12 e o carro 9. Puxa vida, que época, hein, rapaz? Que bom, né? E era bom, eu não sabia. Escuta, vamos falar um pouco agora da sua esposa, dos seus filhos. Como é que aconteceu? Não, eu casei com uma menina que morava na rua Dom Pedro II, em frente à minha casa. Acabei casando com ela, Neide Machado Testai. Mas nós não tivemos filho. Sei. Então, e aí, esse foi o seu único casamento, não? Foi meu único casamento. Único casamento. Muito bom. Me fala então da sua profissão. Ou você acabou indo para a arte da música? Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu. Qual foi a inspiração? Quem te inspirou? Com 13 anos, eu fui para a banda com meu pai, e na época o maestro era Luiz Torre. Essa banda que você está citando é a Banda Lira de Guarulhos? Banda Lira de Guarulhos. Sim. Eu tinha 13 anos. Então quando você entrou na banda, você... Eu tinha 13 anos. Tinha 13 anos. Em que ano foi isso? Você lembra o ano, mais ou menos? 1947. Nossa, 47, que maravilha. E aí, como é que foi acontecendo? Em 49, eu fui estudar na Penha por pedido do Luiz Torre e do João Ranalli. João Ranalli. De Testai. Vai estudar na Penha com o professor José Magalhães, na rua Caquito. Sei. Então eu fui para Penha com meus 2 irmãos, o César Testai e o Norival Testai, onde nós estudamos por 3 anos na Penha com o José Magalhães, que era trombonista da Orquestra Municipal de São Paulo. E o instrumento que você então deu preferência, qual foi? É instrumento de sopro mesmo? Instrumento de sopro. Eu sempre gostei do meu instrumento clarinete. Sei. Meu irmão, pistão. Pistão. E o outro meu irmão, saxofone. Qual dos irmãos? O César Testai, pistão. E o Norival Testai, saxofone. O Norival também, saxofone. Onde nós estudamos por 3 anos. Sei. Aí eu vim participar da Banda Lira, onde tem uma foto de 1949, onde eu estou presente com meu clarinete
na mão. Essa foto não é aquela que está ali no Walmart, é? Não, aquela é mais antiga. Bem mais antiga. Ah, sei. E aquela lá, tem algum parente seu naquela foto, não? Meu pai, Reinaldo Testai. Ah, então o seu pai já era Meu pai, componente da banda. sem dúvida alguma. E ele procurou então carrear vocês para a banda também. Perfeitamente. E como é que funcionava a Banda Lira? Você pode explicar como ela nasceu, como é que funcionava, quem era o provedor da banda, como é que ela subsistia? Começou com alguns elementos nas festas do Divino Espírito Santo e da Nossa Senhora da Conceição. Certo. Começou com uma flautinha de alguém que veio lá dos morros dos escravos, dos descendentes de escravos. Sei. Lá do bairro dos Morros da Cocaia, lá. do Morro da Cocaia, perfeitamente. Sei. E começaram então com um cavaquinho e uma flauta Sei. na praça. E depois se interessaram várias pessoas a participar com outros instrumentos, Sei. montando um conjunto. Inclusive isso a família... meu Deus do céu, agora deixa eu ver se eu me lembro. Que morava ao lado da igreja. Não era a família Scaramelli? Não. É mais antiga? Mais antiga. A família Tamassia morou ali também. Tamassia morou ali também. Não me lembro agora, Nelson, me desculpe. Não, tudo bem, vamos seguir então. Vai contando aí, e depois, o que aconteceu depois da formação? Você então chegou na banda e aí? Aí eu participei da banda durante um período de uns 3 anos. Aí o Dr. João Ranalli, que não saía de casa, Testai, vai estudar música, rapaz, que você faz parte da arte musical de Guarulhos. Sei. Luiz Turri, que era o maestro, disse: Testai, vai que eu te apoio. Sei. Aí eu fui para o Conservatório Musical Carlos Gomes, em São Paulo, na rua Condensa de São Joaquim, que fazia perto da Liberdade lá. Sei. E aí onde eu estudei por 11 anos. Que maravilha, maravilha. Fiz meu curso. Eu me inscrevi para tocar clarinete, mas o meu clarinete, Nelson, era um clarinete antigo, e o meu professor era o Coronel Antônio Romeu, que era clarinetista da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Disse: Américo, esse clarinete não dá para você estudar, precisa comprar um outro clarinete. Falei: maestro, mas eu não tenho dinheiro para comprar o seu clarinete. Mas eu tenho um saxofone que eu posso começar. Então traz o saxofone e começa com o saxofone. Aí eu comecei a fazer os meus estudos com saxofone, alto, mi bemol. E ele disse: está se dando bem com o saxofone. Eu acabei fazendo o curso com saxofone. Que maravilha. E me formei com o saxofone. Só que eu fiquei mais 5 anos. Aí eu arrumei um clarinete bom, Sim. moderno. Ele disse: então agora você vai fazer o clarinete. Eu estudei mais 5 anos com o professor Antônio Romeu, e depois passei com o Pascoalão, que era clarinetista também da Sinfônica de São Paulo. Que bom. E o maestro era Armando Belardi. Então, dos anos do seu estudo, deu mais ou menos aí uns 19 anos? Deu 15 para 16 anos. 15 para 16. Que maravilha. Bom, e aí, hoje você parece que está maestro da Banda Lira, né? Não, depois nós tivemos... Como é que você chegou até aí? Pelo amor de Deus, né? Eu vou te contar. Se você me der permissão... Porque a nossa cultura aqui na cidade, né, apesar de estar conservando, né, a Banda Lira, né,
hoje está procurando melhorar, não é isso? Sem dúvida alguma. Mas já teve muito atrasado, né? Nós temos músico na banda Lira hoje, com 89 anos, tocando saxofone. Olha que coisa linda. 86 anos fazendo ritmo, tocando bateria. Que bom. 84 anos tocando clarinete. E quem são esses personagens que você está citando aí? Eu estou citando um rapaz chamado Coriolano. O apelido dele é Dindi, mais conhecido por bateria. Bateria, maravilha. E estou falando também do Benedito Felizardo França, que está com 89 anos tocando saxofone na banda. Que beleza, que beleza. Estou falando do Lorival, com 82 anos, tocando trombone. Que bom. O Lorival é o seu irmão? Não, é Lorival. Ah, Lourival. Lorival. É. E temos um garoto que gostou de frequentar a banda, ele achou interessante, um menino formado pelo Conservatório Municipal de Arte, que gostou da banda e passou a fazer parte da banda. Marcos. O Marcos, que beleza. Interessante que esse menino foi fazer um teste no exército e o mestre da banda disse: faça 2 oitavas no clarinete. Ele pegou e fez 4 oitavas e disse: desculpa, eu errei. Se você não errou, não. Você fez 4 oitavas, eu pedi 2. Você está engajado no exército já como cabo. Olha só que maravilha, que maravilha. Ele faz parte da banda Lira hoje. E como é que você chegou na direção, Américo, da banda? Eu cheguei na direção... Faz muito tempo, é recente? Não, faz muito. Depois que o meu irmão faleceu, Sim. A Lula, que é presidente da banda, disse: eu preciso de um maestro. Disse: Lula, posso fazer alguma coisa? Disse: não. O Benedito Tieso, que era maestro da banda, que antecedeu o meu irmão, disse: se eu falecer, eu quero que você coloque o Américo Testay como maestro. Que maravilha. Porque eu fui, inclusive, professor do Benedito Tieso. Olha só. Que era maestro da banda. Que beleza. Mas o meu irmão, César Testay, estava com a bola cheia, disse: então toca o barco. Sim. Que maravilha. Depois, infelizmente, meu irmão César Testay veio a falecer. Aí a Lula pediu: quero que você seja maestro a pedido do Benedito Tieso. Falei: Lula, eu aceito. A Lola que você está falando era a esposa do César Testay, né? Perfeitamente. Eu tenho na verdade, uma grande simpatia por ela, porque quando eu tive no meu primeiro emprego, eu trabalhei bem próximo da dona Lola, na imobiliária protótipo do Joaquim Sakai, ali na Praça Getúlio Vargas. Quando foi o meu primeiro emprego, eu tinha uma idade de 14 anos, e de lá para cá sempre tive uma amizade muito gostosa com a dona Lola. Beleza. Quero deixar aqui um abraço para ela e quero que você leve também um grande abraço lá para ela. E levarei com toda satisfação, Nelson. Muito bem. Américo, vamos falar um pouquinho mais de você também, e depois a gente volta a falar da banda. Eu queria saber de você, na sua mocidade, como é que era Guarulhos, as diversões que você tinha, saber se você também não andava fazendo umas serestas aqui na cidade. Não, eu toquei muito à noite, noite, Nelson. Toquei muito na noite, inclusive o último conjunto no qual eu pertenci, que tocava na noite, foram os Coroas, que tinham 4, os Coroas, que tinham 4 Adalto. Eles chegaram a gravar, né? Gravaram 2 LPs. O Nunes, Expedito, depois, que é o Milton, o Hernani, o Adalto, Nunes, e o Ayrton.
E eu fazia um instrumento de sopro com E eles. qual eram os lugares que vocês faziam essas serestas? Eram bares? Eram bares, inclusive fomos muito em Minas Gerais, fizemos até um jantar dançante para o 4º Exército de Minas Gerais e a Receita Federal, onde fomos aplaudidos, estava sendo irradiado pela rádio local, fizemos um sucesso tremendo, Nelson. Eu estou me lembrando aqui uma ocasião, Américo, que a gente acabou se encontrando até por acaso, e me faz lembrar se eu não estiver mentindo, se você também se lembra bem. Eu acho que eu estive com você, inclusive, quer dizer, você veio abrilhantar uma noite de autógrafos, de lançamento do livro do Dr. Carlos Roberto Marinho. Perfeitamente. Foi lá que eu acabei revendo você e acabei matando saudade da sua arte, Pelo amor de Deus, da sua forma elegante de tocar. Você realmente sempre sensibilizou muito a gente quando você toca o seu instrumento. Então eu me lembro que foi uma maravilha ter te reencontrado naquele evento, de uma noite de autógrafos do livro do Carlos Roberto Marinho, advogado. Foi meu advogado, famoso na época. Foi meu advogado numa defesa que nós promovemos contra a SKF, onde eu trabalhei 29 anos. Ai, que maravilha, tá vendo? E ele acabou ganhando. Então, além de músico, você também tinha a profissão de... Eu dava aula à noite no Conservatório Municipal de Arte. E trabalhava... Aliás, eu tenho até uma história sobre esse clarinete, quando eu trabalhava na SKF como técnico industrial. Então vamos contar essa história, puxa vida. Essa história é o seguinte. Eu trabalhava na SKF. Algumas pessoas sabiam que eu era músico, que dava aula à noite. Certo. De repente, um colega chega e diz: Américo, o Gunnar Andersson quer falar com você. Gunnar Andersson era um engenheiro que veio da Suécia, na SKF, Rolamentos. Sim. Falei: o que ele quer comigo? Não, ele quer falar com você. Aí fui falar com ele: senhor Gunnar, sim, sou eu, o médico. Você, músico? Ele falou para mim. Eu falei: só toca clarinete? Sim, eu também toco. Eu quero mostrar para você uma música. Sim. Pegou uma partitura que era um concerto de Brahms. E disse: tinha um solo de clarinete que era dificílimo no concerto. Disse: você tocar este? Eu falei: me dá o clarinete. Ele pegou este clarinete aqui, que está comigo agora. Por favor, apanha ele, vai mostrar para o público. Este clarinete, e disse: senhor tocar. Eu falei: me dá o clarinete. Me deu o clarinete, eu toquei. Ele disse: não, possível. O que o senhor faz aqui, SKF? Por que não orquestra? Falei: Gunnar, eu tenho a SKF como profissão e tenho uma outra profissão que é professor de teoria musical, harmonia e congêneres na Prefeitura Municipal de Guarulhos. Sabe o que o Gunnar falou? Senhor, este clarinete é para você. Falei: Gunnar, o que você está fazendo? Você está me dando? Sim, seu clarinete. Eu tenho outro. Senhor, fica com este. Me deu este clarinete. Eu falei: mas Gunnar, por quê? Eu comprou este clarinete de Sidney Bechet quando ele gravou Petite Fleur. Olha, no França. Que maravilha. Eu te dou o clarinete.
E quantos anos você já está com esse clarinete? Há quanto tempo? Pelo amor de Deus, isso foi na década de 60. 60. E ele já tinha comprado dele? Do Sidney Bechet. Naquela mesma época? Naquela mesma época, na Que França. história bonita, né? Que bonito. Parabéns, puxa vida. Escuta, vamos falar um pouquinho agora para relaxar um pouco, deixar você também um pouquinho mais à vontade, e depois eu vou pedir uma palhinha para você fazer uma musiquinha, tocar uma música para nós aí, né? Sim. Agora, antes eu queria saber também da sua época de mocidade, né? Como é que era as paqueras, como é que era, você era muito namorador ou não? Como é que acontecia as coisas aqui na nossa cidade de Guarulhos? Não, Nelson, eu nunca fui namorador, mas nós temos o footing, a passeata na rua Dom Pedro II. O footing? O footing. Que ele chamava, exatamente. Você pegou bem essa época? Peguei perfeitamente essa época. Foi espetacular. Tinha o pessoal, inclusive, da base aérea vinha e tal. Sim. E os bailes? Onde é que eram os bailes? Os bailes eram no Clube Recreativo, que ficava na rua Dom Pedro II, esquina com a 15 de novembro. Sim. Depois passamos para o Vila Augusta, que era do Abílio Lourenço Neves, que é o presidente. Depois passamos para o Tênis Clube em Guarulhos, que ficava na Tênis Clube. Na Vila Rio de Janeiro. Isso, aí, no Guarulhão, onde a turma comenta como Guarulhão, fala Guarulhão. E barzinhos aí e tal, Vila Galvão, Vila Augusta, Ponte Grande, Penha. Sei. Então você circulava bem. Naquela época você tinha já uma condução própria ou você... Não tinha condução, né? Tinha que pegar ônibus mesmo, ou então pegar carro, carona. Em São Paulo, você chegava a frequentar muito São Paulo? Cinema, teatro? Não, São Paulo não, Nelson. São Paulo não. Nós ficávamos mesmo em Guarulhos. Né? E me fala aí dos seus amigos, um amigo que te inspirou, um amigo que te traz muita saudade, uma pessoa que de repente você se espelhou. Olha, um amigo grande que, inclusive, fazia questão de dizer, desculpa ser claro, mas ele falava, falecido já, Álvaro Mesquita, puxa vida, conheci muito. Que eu era o melhor músico de Guarulhos. Eu falei, não, seu Álvaro, tem muito músico, mas testar eu te considero como o melhor músico de Guarulhos. Ele tinha uma turminha também que eles faziam serenata aí por Guarulhos. Caetano Marques, Braguinha, tinha. Que maravilha. Eu me lembro, inclusive, de ter feito uma serenata na época com o grupo dele, na casa do irmão dele, o Dr. Hélio de Castro Mesquita. E naquela época os componentes eram o Fernando Giacomini, o seu João, do violão, o Namur no violino, o Turco lá, Turco, tinha ótica? Tinha ótica, isso. Quem mais? O Clair também. O Clair Martins, grande amigo meu. O Martins também tinha um outro Martins, o Aníbal Martins também tocava flauta. E quem mais que estava lá? Às vezes o Catelli. O Catelli, o escrevente, Alfredo Catelli. Puxa vida, que bacana. Era uma turma que gostava mesmo da arte. Você chegou a brincar com eles também? Cheguei. Maravilha. Cheguei a tocar muito junto, porque nós tínhamos um programa na radiodifusora de Guarulhos, ZYR 207, radiodifusora de Guarulhos, que o Francisco Meloni disse, testar, eu quero que você me constitua, me organize um conjunto. Então o conjunto era harmônica, também conhecido como sanfona, Reinaldo Testai, meu pai. Sim. Armando Marques,
Acabei de falar nele agora. O Marques, que arrumava a máquina de costura. O Braguinha. Vinha o Bruno, que era da Penha. Moacir Zampoli. Opa, eu ia lembrar do Moacir Zampoli. Moacir também. Exatamente. Sanfoneiro, conheci muito. Vinha o garoto que tocava violão, o Nilson que tocava cavaquinho, e nós fizemos um programa de músicas de Zequinha de Abreu, Germano Belencaz e tal, durante 8 anos na radiodifusora de Guarulhos. Diz uma coisa, você, pelo que eu sei, você sempre foi uma pessoa bem recebida pelas famílias de Guarulhos. Graças a Deus, Nelson. Sempre fui bem recebido com as famílias tradicionais de Guarulhos. Eu era muito amigo do Assis de Almeida, do Duarte, Clair, Paulo Mesquita, Braga Mesquita, que acabou de falecer, do Hélio, do Milton Mesquita. Você tem alguma coisa, você citou a família Almeida aí, Mané de Almeida, Manuel de Almeida, o irmão de Chiquinho de Almeida. Você também foi muito amigo dessa turma toda aí. Chegou a tocar para eles também? Cheguei a tocar muito. Maravilha. Escuta, nós já estamos quase chegando aí no final do nosso programa, né? E eu queria saber de você e te deixar à vontade para você falar mais alguma coisa que você gostaria de deixar aí consignado para a nossa entrevista. E para a história de Guarulhos, você dá o seu depoimento aí de como era Guarulhos ontem e como é Guarulhos hoje, para você. Nelson, se você me der tempo, eu tenho algo muito importante para falar. O microfone é seu. Seja breve. Nelson, eu estava dormindo quando uma silhueta vestida de negro me disse: levanta-te e escreva. Eu tinha sempre ao meu lado na escrivania um caderno de música onde eu escrevia minhas músicas na madrugada. Quando eu recebi essa ordem de levanta-te e escreva, eu levantei e fui escrever. E o que me veio na mente? Poxa, mas essa música que eu vou escrever já foi escrita por Beethoven. Sim. Eu fui dormir. A figura voltou pela segunda vez, Nelson, e disse: levanta-te e escreva. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo? Levantei e fui escrever o que me veio na mente. Mas eu vou escrever uma música de Beethoven, da 9ª Sinfonia de Beethoven. Fui dormir. Nelson, a figura voltou pela terceira vez e acentuadamente disse: eu disse, levanta-te e escreva. Falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Levantei. Falei: espera aí, não é a música, é a letra. Glória ao nosso Deus, ao nosso sol, que o seu calor nos traz. Glória a todos que na terra lutam por amor e paz. Ouçamos as trombetas anunciando um novo amanhecer, e que os anjos cantem de alegria quando eu morrer. Glória aos pequeninos peregrinos, glória, paz e amor. Glória à Virgem Mãe que viu na cruz seu Filho Salvador. A lua clareando, o homem procurando o caminho que não quis.
e que o santo cubra com seu manto a noite do infeliz. Glória ao nosso Pai, glória ao seu Filho, nosso irmão também. Glória aos homens que na terra lutam, semeando bem. A aurora vem raiando, o sol brilhando com toques de clarins. Glória, aleluia, com arcanjos e com querubins. Fui dormir Maravilha. e dormi em paz. Maravilha, muito lindo. Posso contar mais alguma coisa? Olha, depois acho que dessa Porque eu maravilha. deixo aqui com o padre e ele levou para os Estados Unidos e... Maravilha. Pode contar mais um pouco e depois eu quero que você já vai dar uma palhinha final aí na. Ok. O que fiz? No dia seguinte, Nelson, peguei a letra, falei, preciso falar com o padre, porque o que me aconteceu, eu acho que não é normal. Certo. Padre Lucas, foi para a igreja, Padre Lucas, me aconteceu isso essa noite. Ele disse, você tem a letra, Testai? Tenho, está aqui. Disse, Testai, eu vou para os Estados Unidos, você me deixa levar essa letra para lá? Claro, pode levar. Depois de 5 ou 6 meses, eu estava no supermercado Extra e o padre estava lá. Disse, Testai, eu preciso falar com você. Pois não, Padre Lucas. Sua letra foi analisada por padres e pastores adventistas. Sabe o que eles disseram? Falei, não, padre, o que eles disseram? Deus parabéns a esse brasileiro e diga a ele que a letra precisa ir para o Golfo Pérsico. Nossa Senhora, que coisa. Muito forte, muito forte. Puxa vida, parabéns, Américo. Bom, mas Américo, nós estamos chegando já. Olha, bebe uma aguinha. Nós estamos chegando já no... estamos chegando já no finalzinho, né? E eu queria... não sai não. Não, ele vai tocar de pé, acho que ele gosta de tocar de pé, não dá, tem que ficar... então procura dar uma tocadinha sentada aí. Ele vai então dar uma palhinha para nós aqui, né? Para encerrar o nosso programa. E eu queria já desde já agradecer a sua presença, viu? Eu que agradeço. E foi muito maravilhosa a sua entrevista, realmente me emocionei, viu? Okay. Obrigado mesmo. Eu vou dar uma palhinha exatamente no que Sidney Bechet fez quando vendeu o clarinete para o Gunnar Anderson. Oh, que maravilha. Gente, então agora eu vou me despedindo e vamos encerrando o programa ouvindo um pouco do Américo Testai e quero agradecer a todos e até terça-feira próxima.
Talito News, 24 horas.